O casal Garotinho é libertado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um novo habeas corpus ao ex-presidente da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. A justiça havia pedido a prisão do engenheiro na última quarta-feira. Com a decisão de Gilmar, ele não ficou nem 12 horas encarcerado. É a segunda vez que isso acontece. Paulo Preto foi preso, preventivamente em 6 de abril pela Lava Jato em São Paulo. No começo de maio, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu. Senador, em 18 dias, 15 presos da Lava Jato do Rio de Janeiro foram soltos pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Agora foi a vez de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio. Fazendo isso e... Você aí é um robô? Você vai deixar o Gilmar Mendes debochar da tua cara, assim como ele faz com toda a sociedade, toda vez que ele vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal? E presas no Rio de Janeiro pela Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Gilmar Mendes estendeu ao grupo o habeas corpus que havia concedido no fim de semana a Jacob Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus. No total, 9 investigados nessa operação, Operação Ponto Final, já foram beneficiados. Que tivesse autoridade, isso não ocorreria. Esse senhor não seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem negócios privados e que envolve assuntos que muitas vezes ele julga. Isso não pode. Conflito de interesses. Ele tem uma faculdade, ele cuida mais da faculdade do que do trabalho dele, ele faz bico no STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Aike Batista. A Aike está preso no... Exato, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, concedeu liminar contra a execução de pena em segunda instância para 4 réus. Daniel dos Santos Moreira, Eliezer Moreira, Ranieri Braz Moreira e Maria Madalena Braz Moreira foram condenados no âmbito da Operação Catuaba, que investiga um esquema de sonegação fiscal no setor de bebidas. Agora, o Gilmar Mendes é isso aí. É isso aí, ele não tem o menor compromisso aí com a lei, com a dignidade, com a honra. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar nessa segunda-feira a mulher do ex-governador Sérgio Cabral, essa que a gente acabou de falar, Adriana Anselmo. Com base em quem, Viga? Diz pra gente. Meu caro Ed Lava Rápido, com base em argumentos que já foram usados anteriormente, de que aquela velha história. Em entrevista à revista Veja, Janot afirmou ter chegado a colocar a mão na arma dentro de uma sala do Supremo Tribunal Federal. A minha ideia é que eu ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidar. Na antessala do Supremo. E foi armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Eu tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. O ministro Gilmar Mendes manda soltar empresários presos em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Os empresários Gustavo Estelita e Miguel Skin estavam presos desde agosto do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais 4 investigados por envolvimento no esquema de corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro. No sábado, o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como Rei dos Ônibus, deixou a cadeia. O ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Estado, Lelis Teixeira, também foi solto. Veja na reportagem. Então ele votou a favor e contra, a favor de amigos, de clientes da mulher dele, de escritórios ligados, de um lado, e vota contra os inimigos dele. Então, isso são as três
razões do pedido do impeachment. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais 4 presos por ordem da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Os aquinhoados com liminares concedidas pelo ministro são doleiros presos há um mês na Operação Câmbio e Desligo. Foram beneficiados os doleiros Rony Ramoui, Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Atos Albernaz e Oswaldo Sanches. Na decisão, Gilmar Mendes... A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal essa semana de soltar o ex-ministro José Dirceu, já condenado em segunda instância, foi classificada de normal pelos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. Gilmar Mendes, conhecido também como Solta Ladrão, Gilmar tem a fama de soltar, de libertar figuras infames e envolvidas com todos os tipos de crime. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar o prefeito de Mauá, na Grande São Paulo. Preso desde maio, ele é acusado de desvios na merenda escolar e de esconder o dinheiro em uma panela. Átila César Jacomus. Olha, o ministro Gilmar Mendes acaba de determinar a soltura de Milton Lira. Ele tinha sido preso no dia 12 de abril por uma determinação do juiz Marcelo Bretas, aí da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e atendendo um pedido da defesa, então, o ministro Gilmar Mendes acaba de determinar a soltura de Milton Lira. Ele é investigado ali através de delações premiadas. Ministros, aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu hoje habeas corpus para o irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e mais 7 presos em um desdobramento da Lava Jato. Gilmar Mendes levou em conta que os mesmos argumentos da decisão que mandou soltar o ex-governador do PSDB, preso por suspeita de fraude em licitações para obras e estradas rurais, valia para os demais reis. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a liberdade a Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, no governo de Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, propôs conceder liberdade ao ex-presidente Lula, enquanto a corte não julga mais um habeas corpus para ele.